Vamos lá, meus irmãos, vamos lá? Continuando aqui nossa 7ª aula de História Eclesiástica 2. Nossas aulas estão sendo gravadas, é o último bloco. Acabamos de falar um pouco mais sobre o feudalismo e agora vamos entrar no Império Bizantino. Eu quero também ler algumas partes também falando um pouco sobre esse reavivamento que teve no Ocidente na perspectiva do romanismo, tá, meus irmãos? Não é o reavivamento como nós chamamos, né, no protestantismo, tá? Mas aquela redescoberta. Mas antes de entrarmos nesse assunto do reavivamento, eu quero utilizar aqui o livro O Cristianismo através do Século e quero ler aqui algo bem interessante para a gente entender um pouquinho agora os desdobramentos daquilo que a gente vai entrar no Império Bizantino, porque, irmãos, quando a gente começa a imaginar, né, toda essa complexidade que se dá na Europa, que se dá ali ou seja, no Sacro Império Romano Germânico, Teutônico, mas também ali tem o Império Bizantino, e tem as igrejas dissidentes, está tendo toda essa complexidade, ora religiosa, ora política, e ao mesmo tempo, a gente também tem que agora abrir um pouco os olhos para aquilo que acontece na igreja cristã do Oriente e aprender algumas coisas com relação a eles, porque nós, como protestantes, conhecemos muito pouco, a gente conhece um pouco mais sobre o romanismo, não conhecemos tanto e não discutimos tanto sobre o ortodoxismo grego e russo, nem mesmo sobre a igreja copta do Egito, etc. e tal, mas é interessante a gente se aprofundar um pouco em tudo isso. Eu conversava com uma irmã, falando um pouco, né, sobre essas diferenças, e quando eu mencionei para elas que os líderes da igreja de Bizâncio, do Império Bizantino, destruíram as imagens, a pessoa falou, não acredito. Então quer dizer que, quando foi isso? Eu falei, foi no século VIII, que é a questão iconoclasta, né? A controvérsia iconoclasta. E aí, então quer dizer que eles deram tipo um basta para a idolatria? Eu falei, é praticamente isso. Aí, percebam, irmãos, é importante, quando a gente estuda a história da igreja, a gente ser leal a esses fatos. Eles foram influenciados também pela política? Foram. Eles foram influenciados também pelo paganismo? Foram. Mas eles não se enveredaram tanto quanto foram no Ocidente. E é isso que a gente tem que também saber distinguir uma coisa da outra e, de uma certa forma, ver também que, do jeito deles, eles tentaram acertar. E sejamos honestos, irmãos. Mais um pouco, eles fariam uma reforma protestante, concorda? É claro que muita coisa não. Eles ainda, por exemplo, o culto a Maria, eles também foram influenciados por essa teologia romana. Por que eles eram influenciados? É muito fácil de compreender, porque vocês vão recordar de um assunto que nós tratamos, que era o César, o papismo. O imperador era o bispo dos bispos. Logo, ele dava as cartas de quem? Dos patriarcas, em Constantinopla, né? Em Alexandria, em Jerusalém, lá em Roma. Ou seja, mas, ao mesmo tempo, irmãos, é interessante quando a gente enxerga que eles, vendo o lado idólatra da igreja romana e vendo a emancipação e a maneira em que Roma começou a trazer para si essa questão de ser o representante autoritativo do cristianismo na Terra, eles também têm uma ruptura. Eles têm essa ruptura de dizer, não, vocês estão errados, vocês estão praticando um paganismo. E eles destroem. Então, eu separei esse texto porque foi logo ali, nos dias, né, de fato, de Carlos Magno, que a gente vai ver isso acontecer. E por isso que eu falei, opa, esse texto aqui, ele tem preciosidades que vale a pena a gente gastar um tempo em classe com ele, para a gente entender. E aqui, irmãos, olha, me permitam, tá? Por isso que quando a gente fala e julga alguém, é muito difícil. A gente tem que julgar, sim, no sentido de uma avaliação precisa,
mas ao longo desses períodos, mesmo que os líderes se corromperam, eu pergunto, será que todos os cristãos se corromperam? Será que foram todos aqueles que vamos até dizer aqui da nobreza, que tinha uma Bíblia, que aceitaram essas mudanças? Percebam, eu sei que o poder imperial, o poder de um rei, de um monarca, era determinante nesses dias e acabava matando esses que pensavam o contrário. Mas a gente não pode negar que Deus deve ter feito grandes obras também entre esses, porque a gente vai ver algumas coisas aqui muito curiosas, muito relevantes, né? Tá bom? Beleza? Então, o Dio leia para nós, né? Carlos Magno, Carlos o Grande, né? A palavra magno e grande é a mesma coisa, de magnânimo, né? Leia para nós, por gentileza. Sim, leio sim, pastor. Carlos Magnus se preocupou também com o Império e a Igreja Oriental, chegando mesmo a tentar a unificação do Oriente e do Ocidente num só império, que englobasse a maior parte dos territórios do velho Império Romano. Não só pode esquecer que os imperadores orientais impediram as hordas muçulmanas de invadir a Europa, até que o Ocidente se recuperasse da confusão e do caos provocado pela queda do Império, pela chegada da massa dos bárbaros. O Oriente enfrentou o problema particular da controvérsia iconoclasta, de 752 a 843. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui nesse período foi quando os bispos de Constantinopla literalmente quebram, destroem os ídolos que já tinham virado uma prática comum dentro da igreja cristã, das basílicas. O movimento da idolatria ela vai nascendo e vai crescendo. Primeiro começa com palavras sendo ditas a Maria, depois orações sendo feitas a Maria, e depois começam a criar imagens não só de Maria, mas de Jesus, dos apóstolos, e aí começam a fazer orações a eles, aos ídolos, dando aquela ideia do paganismo na sua raiz. E a controvérsia iconoclasta se dá aqui nesse período, e o Oriente passa por esse problema, por quê? Porque eles já estão vivendo dessa forma, os imperadores, a nobreza, o Ocidente também, e de repente há uma pseudo-reforma dentro do catolicismo ortodoxo, agora grego. Então, isso daqui não foi uma coisa do dia para a noite. Isso deu uma reviravolta muito grande. Roma viu isso como uma grande afronta. Vocês vão lembrar que nesses dias já não haviam mais 5 patriarcas, porque logo no início ali da patrística, eram 5 patriarcas que representavam a liderança da cristandade no mundo. Agora aqui eram 2 patriarcas, sendo que o bispo de Roma, ele tinha trazido para ele o quê? Essa supremacia. Nós estamos acima de todos. Mas aí agora vem o grupo lá de Constantinopla e quebra os ídolos, literalmente. Aí talvez vocês digam assim, mas pastor, eles quebraram? Sim, eles quebraram. Eles destruíram. Pastor, mas e aí? E aí, para vocês terem uma ideia, essa questão, uma questão que eles conservam até hoje. Então, como que os católicos ortodoxos, gregos e russos fazem? Eles têm, por exemplo, a pintura, né, o mosaico de Jesus, o mosaico de Maria, mas eles não adoram mais, eles não se curvam para aquilo, porque eles quebram as imagens. Então, irmãos, querendo ou não, é uma coisa muito interessante que a gente, por exemplo, como seminarista, a gente quase não aprende, e agora é a hora de aprender isso, né? É hora de a gente olhar, é hora da gente entender a mente deles. E por que houve também esse despertar? Porque você tem que lembrar que um pouco antes daqui,
os muçulmanos estavam querendo invadir também, e já tinham invadido, e algumas áreas já tinham conquistado alguns territórios católicos. E eles destroem, e eles chamavam quem? Os cristãos de idólatra. Isso soou muito forte, principalmente para quem? Para os católicos do Oriente, de Constantinopla. Nós não somos idólatras. Não, vocês são idólatras. Porque lembra que dentro da perspectiva dos muçulmanos, eles são muito simples. A teologia muçulmana é muito simples. É adorar a Deus e acabou. E aí, quando eles viam que era uma igreja cheia de ritos, cheia de prática, cheia de imagens, em que eles se prostravam e pediam a bênção, vocês são idólatras. E aí eu quero acreditar que Deus estava usando os muçulmanos para fazer com que eles enxergassem isso. E também eles acabam, então, enxergando. Pode ter sido por outros motivos também, eu desconheço, mas nas aulas passadas nós vimos isso. Então, perceba, irmãos, de uma forma ou de outra, lembra que eu falei na última aula, Deus estava usando os muçulmanos como usou o Império Babilônico. Irmãos, por mais estranho que pareça, vamos lá, vamos fazer uma crítica aqui no nosso dia. Somos um ocidente de liberdade? Somos. Somos um ocidente democrático? Somos. Vivemos debaixo de uma autocracia? Não. Qual que é o grande pecado do Ocidente? Qual que é a grande fraqueza do Ocidente? O pecado. Toda sorte de pecados. Já que temos liberdade, os ocidentais usam da sua religião para dar vazão a todo tipo de pecado. Nós ocidentais, e principalmente aqui abre aspas, nós como cristãos do Ocidente, e aqui junta toda a cristandade, seja católico, seja, e principalmente nós protestantes, pode ver, não é zelado o cristianismo bíblico na sua essência. E aí eu pergunto, Deus não pode permitir com que algo aconteça para sacudir esse Ocidente que se vangloria de liberdade? Claro que pode. Deus não pode usar um reino ou um império para realmente sacudir as bases dessa sociedade corrupta? Pode. Pode ver qual que hoje é o problema que nós enfrentamos. A questão da homossexualidade. Bispos e pastores se tornando defensores da causa gay. Ou seja, ao pecado em gênero, número e grau, a questões morais. Perceba, irmãos, a história está se repetindo. E Deus pode ou não pode pegar uma igreja americana, uma igreja europeia, uma igreja brasileira e sacudir da mesma forma? Pode. Por quê? Porque nós, ao invés de sermos defensores da verdade, proclamadores da ordem, de uma ética, de uma moral elevada, muitas vezes nós ficamos nos nossos guetos. Por isso que a igreja do Deus vivo tem que ter esse compromisso com a palavra, porque senão Deus vai permitir com que coisas aconteçam para que a gente acorde. Tá bom? E essa questão aqui é muito interessante, né? Então, Dio, continua lendo, né? Aqui, ó. Leão III, em decretos. Leão III, em decretos de 726 e 730, proibiu o uso de imagens na igreja e determinou sua destruição. Carlos Magno fez uma declaração em favor do uso de imagens na época em que Irene se tornou imperatriz do Império Oriental. Ele chegou até a propor casamento com Irene, para reunir as áreas do velho Império Romano numa só coroa, com sede no Ocidente. Irene recusou suas propostas, e a divisão do Império, começada quando Constantino transferiu a capital de Roma para Constantinopla, em 330, continuou. O segundo concílio de Nicéia, em 787, permitiu a veneração, não a adoração de imagens. Porque, olha só, como foi interessante essa questão. Mas perceba, lembra, o imperador, ele não era o bispo dos bispos, não era o César o papismo. Sim. Então, querendo ou não, mesmo que tenha dado um dissabor, olha como Carlos Magno, em certa medida, ele foi também, claro que ele é um pouco depois disso, né, irmãos? Aqui, Leão III, quando ele faz essas proibições, perceba que aqui o problema da controvérsia iconoclasta é 752 a 843.
Aí já é dentro do governo de Carlos Magno, porque ele foi coroado imperador em 800. Mas perceba, ele mesmo era a favor do uso das imagens. Por quê? Porque é aquilo que já falei para vocês. Toda atitude de um imperador é questionável, irmãos. Porque ele quer governar, ele quer reinar sobre as partes, né? Então, mas essa atitude aqui é muito importante. Aqui, claro, voltando a falar também sobre a união, né, que ele tentou e não conseguiu, mas aqui a questão da postura da igreja ortodoxa grega, né? Eu achei isso muito interessante, né? Tá bom? Aí agora eu queria dar um destaque já para a gente começar a falar um pouco mais da igreja ortodoxa grega, o reino bizantino. Olha só, Gil, leia para nós aqui. Outra coisa, o Concílio de Nicéia, percebe, ele coloca veneração e não adoração. Mas eu te pergunto, é veneração que acontece na Igreja Católica Apostólica Romana ou é adoração? É adoração. Acabou. Mas por que eles tiveram que ceder? Porque, irmãos, é inquestionável, a teologia vai condenar a prática. Mas quando você coloca como veneração, você está sendo complacente. E perceba que aqui, mais uma vez, é a história dos vencedores, né? É uma maneira de dar um jeitinho brasileiro, né? Você coloca um arranjo para aquilo que está errado, né? Perceba, irmãos, a culpa de todo o paganismo se dá aos líderes, muito mais do que aos imperadores, tá bom? Então, leia mais um pouco para a gente, por gentileza, a Igreja Oriental. A Igreja Oriental é exceção feita à obra de João Damasceno. Não conheceu um desenvolvimento em sua teologia, desde o período da controvérsia teológica, nos séculos IV e VI, até a Era Moderna. João Damasceno. Dá uma pausa aqui, Gil. Sim. Perceba, irmãos, vamos fazer uma avaliação agora, e essa frase também me chamou muita atenção. A Igreja Oriental, com exceção da obra de João Damasceno, eles não tiveram desenvolvimento em sua teologia. Então, o que essa frase nos chama a atenção? Parece que eles não são tão ousados, né? Eles não são tão dedicados. Mas aí eu pergunto, como que a gente pode fazer uma leitura desse texto aqui? Eu acredito que eles não eram assíduos em disseminar o evangelho verdadeiro. E isso acabou que o paganismo invadiu a cultura deles. Porque eu acredito que o evangelho, né, a gente precisa, de alguma maneira, obedecer a ordem de Jesus do ir, né, o id. E o estar estagnado acaba que assim, o inferno vem contra, né, quando a gente para. E eu acho que foi justamente isso que aconteceu. O espaço é preenchido, né, Gil? O espaço é preenchido, exato. Lembra que os papas e bispos ocupavam o espaço. Você não está errado na sua avaliação. Mas sabe o que eu estava pensando, Gil e Maísa? Olha só que interessante. Roma continuou fazendo mais teologia, pelo menos até onde eu saiba, tá, irmãos? Do que os ortodoxos gregos. Mas que tipo de teologia eles fizeram? Uma teologia espiriturística, cristocêntrica, ou uma teologia baseada na tradição e dogmas repleto de heresias? Entende, Gil? Então, partindo do pressuposto que eles não tiveram inovação, mas eu deduzo que eles ainda tiveram a teologia baseada na manutenção. Está entendendo, Gil? Por exemplo, Gil, vamos pegar um exemplo aqui, nós como protestantes. É ótimo que nós façamos teologia brasileira, que isso demonstra a nossa capacidade reflexiva com relação ao desdobramento e aplicabilidade da teologia no nosso contexto. Mas eu pergunto, a teologia neopentecostal, ela pratica um serviço ou um desserviço para a nossa teologia? É um desserviço. Os testemunhas de Jeová, os mormons, serviço ou desserviço? É um desserviço. Ou seja, fazer teologia é nenhum problema. Mas que tipo de teologia está sendo feita?
Então, o que acontece? Quando nós olhamos para a teologia da Reforma Protestante, que é a teologia reformada, e nós aprendemos com Lutero, nós aprendemos com Calvino, com Zwinglio, nós aprendemos com Spurgeon, com Bunyan, nós aprendemos também com outros grandes nomes, como Jonathan Edwards, como Wesley. A gente está voltando para a história. Mesmo que a gente não faça teologia hoje, mas que a gente se mantenha naquela teologia, tá ruim ou tá bom? Entendeu? O que eu entendo aqui? Que a Igreja Oriental, perceba, nessa questão da controvérsia iconoclasta, de eles não fazerem muita coisa, eles não estavam reinventando a roda, mas, ao mesmo tempo, eles se mantiveram em algumas premissas. É claro que aqui já tinha sido introjetado algumas heresias, como eu disse, por exemplo, sobre Maria. Mas perceba, eles não foram tão longe quanto os católicos, entendeu? Então eles não, a Igreja Oriental, exceção feita à obra de João Damasceno, não conheceu o desenvolvimento de sua teologia desde o período da controvérsia teológica dos séculos IV e VI, até a Era Moderna, entendeu? Então, dá para ver que a Igreja Oriental, e aqui, eu vou abrir meu parênteses aqui, eu conheço muito pouco da Igreja Oriental, então não vou falar muito sobre eles, e também não vou ficar defendendo demais eles, porque eu não conheço. Mas aqui eu estou muito curioso de conhecê-lo mais. Conheço alguma coisa, mas é muito pouco. Eu não me aprofundei, né, muitas vezes na teologia ortodoxa grega, russa, copta, e é importante, como seminarista, a gente conhecer mais, né? Tá bom? Pode continuar lendo esse texto, Gil, por gentileza? A gente já está chegando no final. Ok. João Damasceno, 675 a 749, formulou ideias teológicas que correspondem à Suma de Tomás de Aquino. Sua fonte de conhecimento em 3 livros tornou-se básica para os teólogos da Igreja Oriental, a exemplo do que seria Tomás de Aquino para a Igreja Ocidental. O terceiro livro da fé ortodoxa, que é a síntese da teologia desenvolvida pelos pais e pelos concílios desde o século IV até seus dias, tornou-se o padrão de ortodoxia na porção oriental do Império. Olha só, então percebe que eles são muito conservadores, né, Gil? Podem ver que o Papa surge e eles não reconhecem até hoje o Papa para eles. Para quem é a figura do Papa até hoje para o catolicismo ortodoxo grego? Ele é um patriarca. Entendeu? Como que eles se referem? Eles tratam com respeito, mas quando o Papa fala, eles questionam, porque dentro da teologia ortodoxa grega, o próprio patriarca pode ser questionado, porque ele não é perfeito. Ele é o representante, mas ele não é perfeito. Olha aí, vamos lá. A doutrina da infabilidade papal é uma doutrina herética, que tem até um viés pagão, no sentido de colocar o Papa num lugar que ele não pode estar. É dado o título dele como a boca de Deus. Isso é absurdo. Colocando ele, quando ele fala, ele está falando como as Escrituras. Na teologia ortodoxa, não. É uma pessoa que tem autoridade, mas que pode ser questionada. Na teologia católica, ele tem infabilidade. Percebam, olha como são diferentes as igrejas. É interessante, né, irmãos? É interessante, né? Tá bom? Continua aqui, leia mais esse parágrafo, por gentileza. Ok. Possivelmente, o fato de a igreja em Constantinopla estar subordinada à autoridade do imperador contribuiu para a postura estática do cristianismo oriental, a partir de meados do século VIII. Ou seja, só mais uma pausa aqui, Gil. A figura aqui do bispo sobre eles deixava muito mais eles reclusos. E aí, outro erro deles. Onde entra aquela postura da patrística, né? Se posicionarem. Tudo bem, teve a questão da controvérsia iconoclasta, mas mesmo assim, dá para ver que esse lado político também silenciou muito eles.
né? Então, continua para nós, por favor. No Oriente, a igreja foi praticamente um departamento de Estado. No Ocidente, entretanto, o Papa conseguira se libertar do controle temporal e até mesmo, mais tarde, assumir o controle do poder temporal. Como nós vemos, muitas ocasiões ele tinha mais poder do que o próprio rei e depois do imperador. Aliás, Carlos Magno só foi nomeado imperador porque o Papa o ungiu, o coroou. Então, era uma figura, assim como o antecessor Franco de Carlos Magno, somente se tornou rei, porque lembra que nos dias dos merovingios, era a dinastia merovingia. Então, o prefeito ele não podia, mesmo que ele fosse a pessoa mais poderosa daquela região, ele não era da dinastia, mas quando chega a figura do Papa e unge o primeiro rei carolíngio, aí pronto. Ali era a bênção de Deus. Perceba, ao mesmo tempo, o controle impediu com que eles, o do Oriente impediu com que os líderes tivessem mais protagonismo, mas, ao mesmo tempo, a liberdade que o Ocidente tinha fez com que eles fossem tomando decisões das mais variáveis, inclusive sobre a teologia. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Eu achei esse texto muito interessante, né? E eu falei, puxa, eu queria compartilhar com vocês. E agora, para a gente estar encerrando, irmãos, eu separei mais uma parte, né? Aqui no livro também do nosso irmão Daniel Hopes, ele vai contar essa história, e a maneira em que ele narra aqui é linda. E eu vou ler algumas partes para vocês, tá bom? Só mais alguns minutos, tá bom? Olha só o que diz Daniel Hopes, está aqui na página, não estou lembrando agora, deixa eu só ver, página 362. Olha só. Foi por volta de 726 que Leão III deu início à ofensiva contra as imagens. Não as proibiu oficialmente, mas mandou retirar aquelas que eram objetos de um culto exagerado. Um incidente sangrento mostrou logo de entrada que as coisas não caminhariam por si, pois os lacaios do palácio, ao arriarem a grande imagem de Cristo, colocada por cima da porta, foram atacados por uma multidão ululante e houve derramamento de sangue. A efervescência espalhou-se no instante. A armada da Grécia e das ilhas revoltou-se e só pôde ser detida diante de Bizâncio pelo fogo grego. Instalou a revolta em Roma, em Veneza, em Ravenna e nas Marcas. O Papa Gregório II condenou as medidas iconoclastas e o patriarca de Constantinopla, São Germano, um ancião de 90 anos, opôs-se de tal forma ao imperador que este o destituiu e o substituiu por um dos seus títeres, Atanásio. Apesar disso, enquanto Leão III foi vivo, a questão não foi levantada ao extremo. Proclamara-se o iconoclasmo, mas aplicava-se frouxamente. E o movimento ter-se-ia, talvez, acalmado se, por trás dos doutrinários, não houvesse, por um lado, a ambição do imperador quanto à preeminência religiosa e, pelo outro lado, o desejo da igreja, sobretudo dos monges, de sacudir o jugo imperial. Nessas ocasiões, a aquarela levava caminho de envenenar-se. Efetivamente, o enfrentamento chegou ao paroxismo no reino do filho de Leão III, Constantino V, em 740 a 775, a quem o povo pouco lisonjosamente chamava de coprônimo.
a cunha que lhe ficou. Dotado de uma grande cultura teológica, perfeitamente a par do que estava em jogo, o novo imperador, um enérgico chefe, valentemente empenhado no combate aos muçulmanos e aos búlgaros, estava firmemente decidido a impor pela força os seus pontos de vista religiosos. Logo, no princípio do seu reinado, exasperou-se com a revolta do seu cunhado, que, somente para aumentar-lhe a irritação, se declarou ardoso partidário das imagens. Em plena guerra contra o Islã, essa revolta estava ao ponto de fazer sossobrar o império. De um momento para o outro, a luta religiosa adquiriu um caráter decisivo, depois de se ter feito apoiar por um concílio iconoclasta reunido em Iérnia, em 754, Constantino V lançou numa verdadeira perseguição. As esculturas foram arrancadas. As esculturas foram arrancadas à força, os mosaicos cobertos de cal, os afrescos raspados, os livros de partidários das imagens queimados. Multiplicavam-se as prisões, destituições de cargos e deportações. Uma segunda conspiração pôs ao rubro o déspota, que começou a desferir golpes, a torto e a direito. Quando o Coprônimo morreu em 775, o império estava a braços com uma agitação desvairada, com uma guerra civil e religiosa prodigiosamente complexa, que parecia estar a ponto de despedaçá-lo. Perceba, irmãos, olha que literatura maravilhosa essa, e contexto repleto. Ou seja, essa revolta, essa questão do debate iconoclasta, né, a controvérsia iconoclasta, perceba que perigo eles enfrentaram, porque quase eles passaram uma guerra civil. Os muçulmanos ali no encalço deles. Então, percebam como foi difícil esse momento, mas, ao mesmo tempo, como foi nobre por parte daqueles que fizeram, porque nós concordamos com isso, que isso foi o melhor, né? Porque, de fato, é bíblico isso, né? É difícil imaginar, voltando aqui ao texto, é difícil imaginar o grau de violência e as paixões que as paixões atingiram durante essa crise. Nos dois campos cometeram-se os mesmos exageros. Iconoclastas, incontáveis tumultos explodiram entre as mulheres que defendiam suas imagens e os soldados encarregados de esmigalhá-las. E aí, do militar isolado que se deixasse surpreender de noite por algumas megeras adoradoras dos santos ícones. De manhã, encontravam-se feitos em pedaços. É claro que aqui eu concordo com isso. Por causa disso, foi feito muito derramamento de sangue e particularmente eu concordo se fosse uma forma mais pacífica, né, irmãos? Essa questão de cair em si, né? Não que a gente tenha esse poder, mas vocês têm que lembrar que aqui eram líderes cristãos que estavam se enveredando para a idolatria juntamente com o imperador, né? Então, houve exagero de todos os lados e sobre isso a gente é contra. Então, depois leiam essa parte, tá bom, meus irmãos? Porque vocês vão ver aqui como que aconteceu tudo isso de uma forma mais detalhada, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Beleza. Tá bom? O tempo já foi além da nossa hora, mas aqui a gente começa a compreender um pouco como foi importante esse momento na história deles e como foi difícil esse instante, né? Tá bom? Beleza, então? Beleza, pastor. Então podemos encerrar, né? E aí a gente vai estar trabalhando mais sobre o Império Bizantino na próxima aula e outros temas. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Combinado. Que Deus nos ajude aí na caminhada, né? Nós não somos a favor da violência, mas aqui é um outro contexto, né, meus irmãos? É num contexto em que, infelizmente,
quando se tomava uma decisão, era uma decisão que levava praticamente a uma prática de intolerância, de luta, né? E então a gente lamenta o derramamento de sangue, mas ao mesmo tempo a gente entende que esse era um momento muito conturbado, né? Um momento muito difícil de se viver, de se fazer religião, de se fazer política, de se ter uma voz, né? Tá bom? Deus nos dê graça e tenha misericórdia de nós nos nossos dias, tá bom? E nos ajude a batalharmos com as armas sagradas. Fechado, meus irmãos? Fechado, pastor. Então, Deus abençoe, um excelente, né, finalzinho de semana e um ótimo final de semana aí para vocês. E eu vejo a Maísa domingo, querendo Deus, e Gil até terça. Amém, pastor. Deus abençoe. Graça e paz. Deus abençoe. Boa noite. Viu? Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus.